Você que chegou agora na nossa virada empreendedora, seja muito bem-vindo. E, Matheus, seja muito bem-vindo também. É uma alegria tê-lo aqui conosco. A Atitude Empresarial agradece mais uma vez a parceria e todo esse trabalho que é feito em conjunto. Muito obrigado, Sandra. Sempre um prazer estar com vocês. Matheus, então, fique à vontade. O espaço é todo seu. Ok, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, tá? Espero que estejam todo mundo bem. Hoje eu vou falar aqui um pouco com vocês a respeito da contabilidade como forma de estratégia empresarial para os empresários, tá? Infelizmente, muitos empresários ainda enxergam a contabilidade como uma burocracia, como algo simplesmente obrigatório, tá? E também, mais infelizmente ainda, muitos contadores têm se posicionado, ainda persistem em se posicionar dessa forma, né? De uma forma mais passiva, de uma forma mais tributária, mas não do ponto de vista estratégico, mas sim do ponto de vista governamental, né? Então, eu quero passar aqui com vocês por esses tópicos sobre auditoria, planejamento e recuperação tributária, que eu entendo que são três áreas importantes e que podem auxiliar bastante a gestão das empresas. Depois eu vou discutir sobre recuperação tributária no Simples Nacional, explicar um pouco do Simples, que a grande parte das empresas são tributadas nesse regime, e eu vejo que muitos contadores não têm a menor noção de como é calculado esse valor. Depois a gente vai pular, avançar para cruzamentos fiscais, malhas fiscais que a Receita Federal tem feito, tá? E por fim, vou abordar o tema aí de contabilidade consultiva, né? Então eu vou trabalhando todos esses tópicos, tá? De uma maneira bem objetiva, tá? E havendo demanda, pode mandar questionamentos que a gente vai respondendo aqui ao vivo mesmo, beleza? Então vamos lá. Primeira ferramenta, né? Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que eu atuo muito em parceria com o escritório do Dr. Daniel, que acabou de fazer a palestra agora, da DPC Advogados, né? Nós temos uma parceria bem sólida, já executamos diversos trabalhos, principalmente aí em Barbacena, então a gente já tem um know-how interessante aí na região, beleza? Então vamos falar sobre auditoria e planejamento tributário primeiro, tá? Bom, primeira coisa, por que eu tenho que fazer auditoria, né? Qual que é o benefício de uma auditoria, né? Bom, o fisco, ele trabalha com a auditoria praticamente em tempo real, tá? Os SPEDs, Sintegra, que as empresas mandam, o XML, agora a nota fiscal eletrônica do consumidor, muitas das vezes, os empresários não têm a menor noção do poder da informação que é contido ali nos documentos fiscais, nas declarações, tá? Nas vendas com cartão de crédito. Então, tem muita informação que o empresário não tem a noção da gravidade desses dados que são transmitidos ao fisco e ele acha que está tudo bem, né? Então, a maioria dos empresários já deve ter ouvido falar do SPED, né? Sistema Público de Escrituração Digital, que tem que mandar lá o arquivo XML, você manda todas as notas fiscais de entrada, né? E de saída, cupom fiscal, tem que mandar tudo para o governo. Então, qual que é o objetivo do SPED? Se a gente for entrar lá no site da Receita, está bem claro que o objetivo do SPED é promover a integração entre os fiscos, tá? Compartilhando aí as informações para tornar a fiscalização cada vez mais célere. Dentro desse projeto SPED estão envolvidas uma gama de informações. Então, vem SPED fiscal, que vai tratar de PIS, de IPI, ICMS, SPED contribuições, que trata de PIS, GCF, que trata do Imposto de Renda e Contribuição Social, tá? Tem a declaração do Simples Nacional, tem conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal eletrônica. Então, assim, uma gama de informações que os empresários vão alimentando o fisco todo mês, sem ter noção do nível de exposição que está se colocando, beleza? Então, o serviço de auditoria tributária, ele vem para fazer uma auditoria com o olhar do fisco. Nós executamos todas as rotinas de auditoria que o fisco faz, porém com um grande diferencial, né? Nós não aplicamos multa sobre o nosso cliente. O que é feito é uma orientação para que ele corrija os erros de maneira voluntária, que é direito do contribuinte fazer a retificação das declarações de maneira voluntária, sem sofrer nenhum tipo de sanção, como, por exemplo, multas fiscais que têm uma gravidade bem pesada, né? Podendo chegar aí de 150% até 225% sobre o valor do imposto devido, tá? Então, esse é o tipo de trabalho que os empresários
recomendo, né, principalmente empresários de maior porte, que tenham uma capacidade financeira maior, mas também há auditorias tributárias específicas para pequenas empresas, com um valor mais acessível, e que isso vai te resguardar para você não ter nenhum problema com o fisco lá na frente, né? E a maioria dos empresários que a gente vai conversar, eles morrem de medo de sofrer uma autuação fiscal, sendo que não precisa de ter isso, né? A partir do momento que você consegue ter um serviço que vai atestar que a sua contabilidade está em dia, você pode ficar mais tranquilo e ter um sono mais sossegado, vamos chamar assim, né? Bom, vou mostrar aqui as principais declarações que é trabalhada dentro da auditoria tributária. Para empresas, inicialmente, eu vou falar aqui de empresas de lucro presumido e lucro real, beleza? Então, vamos lá. Mensalmente são enviadas para o fisco, né, para os fiscos, a DCTF, tá, que é a declaração federal, que contém lá todos os valores dos tributos federais apurados e pagos, tá? Os SPEDs contribuições, SPED fiscal, as DAPs, que é para o Estado, tá? Tudo isso eu vou enviando mensalmente, todo mês eu mando, e vou alimentando a base do fisco. Chega no ano que vem, eu tenho que mandar a ECD, né, escrituração contábil digital, com todas as informações do ano passado. Só que aí, como eu já fui alimentando o fisco mensalmente com essas obrigações mensais, ele já tem lá o que ele está esperando de ouvir do cliente, de ouvir do contribuinte, correto? E mais adiante ainda, eu tenho que mandar a ECF, que é a escrituração contábil fiscal, tá? Que é a antiga declaração de imposto de renda das pessoas jurídicas. Então, na ECF, eu venho para lacrar toda essa gama de informações que foram enviadas mensalmente para o fisco, e o fisco vai fazer o que a gente chama de glosar, que é cruzar as informações e ver se elas estão batendo, né? Além dessas principais obrigações, né, que nós destacamos aqui, nós também temos essas outras obrigações, a DIRF, RAIS, FIP e demais. Então, vamos lá, um exemplo de cruzamento, tá? Na DCTF, eu informei lá que no mês de março de 2019, eu apurei lá R$50 mil de imposto de renda a pagar, tá? E mandei isso lá na DCTF, lá em março do ano passado. Chegou em junho desse ano, fui mandar a SF e mando lá na minha SF, não, eu na verdade, eu apurei foi R$30 mil a pagar, entendeu? Então, obviamente, na hora que cruzar essas informações, ou ver a glosa, né, que a gente fala tecnicamente, é que o fisco vai identificar a irregularidade e pode vir a intimar o cliente a prestar esclarecimentos, tá? O contribuinte a prestar esclarecimentos. Se, quando for feita essa glosa, tiver 50 de um lado, 50 do outro, vai fechar tranquilo e o cliente vai passar pela malha fiscal, vai ter sua declaração processada sem nenhum tipo de problema. É importante destacar aqui o seguinte, essas declarações que estão embaixo do CTF, os SPEDs, são declarações que os contribuintes enviam para o fisco. Então, eu envio declaração mensalmente e no final do ano eu ainda vou lá e envio outra declaração anual, tá? Só que o fisco, ele não cruza só as informações que ele obtém de mim, ele também tem informações ele pega informações indiretas, né? Então, por exemplo, lá na DIRF, se eu tenho aplicação financeira, o banco vai informar que me pagou, por exemplo, R$20 mil de receita de aplicação financeira, certo? O banco informou para a Receita. A Receita, na outra ponta, ela já tem essa informação. Ela só vai estar ali esperando o contribuinte para verificar se ele vai informar que recebeu aquela receita da aplicação financeira ou não, tá? Isso é um tipo de cruzamento indireto, beleza? Bom, aí aqui, eu trouxe aqui alguns modelos de cruzamento, né, de obrigações acessórias executadas dentro de um procedimento de auditoria. Então, nesse primeiro cruzamento aqui, a gente tem a diferença entre a receita informada no SPED fiscal e na contabilidade. Teoricamente, não deveria haver essa divergência, né? A receita tem que ser a mesma. Só que, da onde que nascem essas divergências? É do controle gerencial, tá? Que não cabe mais isso, ao meu ver, hoje. Hoje, o seu controle é o contábil, fiscal e gerencial tudo junto. Não dá para ficar brincando de achar que o fisco... Né? Oi? Ela me arrumar mais serviço. Se arrumar mais serviço, eu vou tomar. Que isso, então? Sandra? Sandra, posso continuar aqui? Vamos lá. Então,
essa questão dessas divergências dá dessas amarrações, né, da questão do contábil, fiscal e às vezes até de erro oriundo da contabilidade, tá? Então, na primeira tabela a gente tem a diferença entre o valor das receitas informada na SCD com o SPED fiscal. Embaixo a gente tem a diferença de entradas, tá? Às vezes o cliente compra mercadoria sem nota, é muito comum isso, né, infelizmente. E aí gera esses erros de informações aí que são entregues ao fisco. Esse aqui é um exemplo real de uma empresa que nós fizemos auditoria e identificamos essas divergências. Por exemplo, a divergência de 10 milhões é muito relevante. Claro que em auditoria a gente trabalha com a questão da materialidade, né? Uma diferença aqui, por exemplo, R$900 em 3 milhões e 600 mil não é nada. Sem combinar nada. É uma diferença bem significativa. Um cruzamento bem importante também, que pega muita empresa, é a diferença de estoques, né? E onde que nasce essa diferença de estoque? Essa diferença de estoque nasce na compra e venda de mercadoria sem documento fiscal, tá? Então, às vezes é feito lá no sistema gerencial da entrada na mercadoria e da saída na mercadoria, mas no fiscal não é dado essa respectiva entrada e saída, né? Consequentemente, você vai gerando uma defasagem ali no seu estoque, sendo que todo mês, né, no mês de fevereiro do ano seguinte, você tem que mandar o seu estoque para o fisco, seja via SPED, seja via Sintegra, tá? Então, são informações que o contribuinte vai alimentando o fisco sem estar tendo noção, muitas das vezes sem ter a noção do risco que está sendo exposto. Beleza? Aqui tem mais alguns cruzamentos, vou passar só no principal aqui, ó, esse de baixo. Esse aqui é o cruzamento mãe, vamos chamar assim, da Receita Federal hoje. É o cruzamento de DCTF com a ECF, tá? Porque na DCTF, o contribuinte fala, ele que autodeclara qual que é o valor do débito que ele tem de imposto de renda e contribuição social, certo? Então, se ele mesmo falou, obviamente ele mesmo não pode estar mentindo, né? Então, esse cruzamento de DCTF com ECF, tá? As DCTFs, lembrando, são enviadas mensalmente e a ECF lá no final do ano com todo o agrupamento aí, né? Com todos os valores acumulados, entendeu? Então, é um tipo de cruzamento que as empresas costumam falhar, às vezes, ora as empresas, ora as contabilidades, por falhas de controle interno, falha de uma auditoria interna, e a auditoria, né, pode assessorar os empresários nesse tipo de serviço para evitar uma multa, evitar alguma sanção tributária. Beleza? Que são diversos outros tipos de cruzamentos, né? Eu não vou ficar detalhando cada um no seu objeto aqui, vamos focar no nosso tópico aí, tá? Então, qual que são os benefícios da auditoria tributária? Primeiro, trazer mais transparência, né, às informações tributárias, financeiras ali da empresa. Trazer mais transparência, principalmente entre sócios, para os sócios todos se sentirem seguros que a gestão da empresa está sendo uma gestão com muito zelo, está tendo uma gestão cuidadosa ali, cumprindo todas as legislações. Segundo, isso traz um nível de governança maior, tá? Quando uma empresa só passa por ela tem mais tranquilidade, ela consegue captar recursos com mais facilidade, porque quem vai investir, quem vai emprestar dinheiro para essa empresa, sabe que a empresa, né, naquela empresa ele passou uma auditoria que atestou que as informações estão corretas e dentro da legalidade, beleza? E além da auditoria, né, você tem outros benefícios. Quando uma auditoria realizada, todos os erros, não adianta a gente entrar numa empresa, né, nenhuma auditoria trabalha mais hoje, entrar lá e só pegar o erro. Você sempre vai ter uma consultoria, né, por trás disso aí, porque a pessoa vai identificar o erro e vai te ensinar, vai te orientar a como resolver aquele problema para não ficar repetindo o mesmo erro, beleza? Como é conduzido esse trabalho, então, de auditoria, né? Primeiro é feita uma procuração eletrônica da Receita Federal. Após essa procuração, a gente passa a ter acesso a todos os dados da empresa na base de dados da Receita Federal, de onde nós acessamos essa base e coletamos todos esses dados, tá? E nós coletamos os dados, fazemos dados junto com a empresa, junto com a contabilidade da empresa, tá? Fazemos a análise e tratamento dos resultados. Após executarmos as auditorias, identificados os erros, nós reportamos todos os erros, primeiramente, ao contador da empresa, porque a nossa ideia é chegar lá no nosso cliente, no final, já com tudo resolvido. Entendeu? A gente reporta os erros ao contador da empresa, discute ali o que está errado, e a gente passa o relatório
para o nosso cliente, já mostrando, ó, identificamos isso e já corrigimos tais e tais coisas dessa forma, beleza? Bom, então vamos lá. Por que contratar uma auditoria, né? Uma auditoria tributária? Olha aqui, uma notícia de junho de 2019, né? Que a Receita Federal atuou 5 mil empresas, né? O principal, ó, só de multa de ofício, foram 1 bilhão, 2 milhões 536 mil, né? Então, o principal cruzamento aí, ó, DCTF com SCF, tá? Que é o que eu havia falado, é o cruzamento mãe da Receita Federal hoje. Então, o nível de automatização dessas auditorias da Receita Federal é muito avançado. A Receita Federal do Brasil é a instituição mais respeitada no mundo em termos de arrecadação, tá? No plano de fiscalização da Receita Federal, todo ano a Receita Federal solta um plano anual de fiscalização, onde que ela define as metas, as diretrizes das principais auditorias. O plano de fiscalização da Receita Federal desse ano contempla lá focar em empresas que transmitem SPEDs zerados, tá? Tem empresa que está configurado corretamente, seu sistema lá não está configurado e fica mandando SPEDs zerados, tá? Então, isso aí já está no radar da Receita Federal, que isso aí a Receita vai... Uma ferramenta que a Receita tem, que grande parte do público em geral não conhece, é o FAP, né, que é a fiscalização de alta performance. Então, mais aumentou o percentual de assertividade da fiscalização dela. Quando o contribuinte recebe uma intimação da Receita Federal, em 98% poucos refletido essas. Agora eu trago aqui para vocês uma notícia bem recente agora, de 10 de novembro. Pega mais. E ela vai iniciar, a partir de setembro, né, a auditoria, né, as malhas, vai iniciar as malhas fiscais daquelas obrigações acessórias enviadas zeradas, que eu falei logo atrás, tá? Então, isso aí estava no plano anual da fiscalização da Receita nesse ano, no início do ano a Receita soltou, e agora ela já soltou a notícia falando que vai iniciar as intimações para as empresas apresentarem as regularizações, beleza? Bom, então, muitos empresários, quando a gente vai falar de auditoria tributária, esse cara fala assim, mas tem 10 anos que eu faço assim, eu sempre fiz assim, meu pai fazia assim, né? Isso aí são outros tempos, né, gente? Não dá para a gente continuar com esse pensamento, né? Então, o pessoal fala, isso nunca deu problema. Mas nunca deu problema não quer dizer que não possa vir a dar, né? Eu costumo falar sempre essa frase que eu acho bem interessante, que é o seguinte, o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E certo é certo mesmo que ninguém o faça, tá? Então, todo mundo vende sem nota, então eu vou vender? Não, eu vou estar errado do mesmo jeito, né? O fato de todo mundo vender sem nota, isso não torna isso uma prática legal de forma alguma, beleza? Bom, outro serviço que é muito interessante aos empresários é o seguinte, a questão do planejamento tributário, né? Planejamento tributário, o Daniel já deu uma passada sobre esse tópico, mas, em suma, tá? É a economia de tributos de forma lícita, de forma legal, tá? Utilizando todas as brechas da legislação para a gente pagar menos imposto, beleza? Nós temos um sistema tributário bem complexo, né? Bem complexo, mas existem meios legais de você reduzir sua tributação. Então, quais são as etapas de um planejamento tributário? Primeiro, é a higienização cadastral. Muita gente não dá importância para o cadastro fiscal do produto, né? Coloca lá qualquer funcionário para dar entrada na nota, registrar o item do jeito que vem na nota, né? E não se atém ao cadastro fiscal. O NCM de um produto modifica a tributação dele completamente, entendeu? Se mudou a tributação do NCM, vai mudar o valor da guia que você vai pagar, entendeu? Então, primeiro, a gente começa pela higienização cadastral, depois a gente faz a comparação entre qual que é o melhor regime tributário, aí você tem Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. A gente verifica se tem algum benefício fiscal específico para aquele segmento ou para aquele item que o contribuinte comercializa. Em cima disso, nós traçamos as estratégias tributárias, tá? E o resultado de tudo isso é uma economia tributária, tá? Vou mostrar aqui para vocês alguns gráficos que isso aqui são gráficos de casos reais, tá?
de planejamentos tributários que nós já fizemos. Então, no primeiro, aqui no canto superior, ao lado esquerdo, a gente tem uma comparação entre lucro real e lucro presumido, onde que mesmo se a gente considerar a estratégia tributária do juros sobre capital próprio, né, o lucro presumido ainda assim apresentou o melhor resultado, tá? Melhor enquadramento tributário para a empresa. Nós fazemos também no planejamento tributário, nós olhamos o passado da empresa, olhar como ela vinha se comportando, qual que é o valor do faturamento, o volume dos custos da empresa, mas principalmente projetando para o futuro, tá? Então a gente trabalha, porque às vezes o cliente tem um faturamento X, uma situação X, mas no ano seguinte ele ganhou uma licitação, por exemplo, e aí o faturamento dele vai triplicar. Então no ano seguinte ele vai começar a exportar e o faturamento dele vai aumentar mais 20%. Então são tudo isso são variáveis que a gente tem que ponderar na hora de fazer o planejamento tributário, né? Então, outra ferramenta também, né, bem importante para os empresários que tem ganhado uma evidência muito grande aí nos últimos 2, 3 anos, é a questão do cenário de valuation, né, que é uma avaliação de empresas, ou seja, quanto que a sua empresa vale, tá? No Brasil ainda não é muito comum comprar empresas em andamento, mas lá nos Estados Unidos é muito comum, entendeu? Muito comum essa negociação de empresas em andamento, tá? O cara tem uma padaria ali da esquina, você vai lá, compra a padaria do cara e toca dali para frente. Então, esse processo de avaliação de empresas, ele tem várias finalidades, né? Então, primeiro, é interessante para o empresário saber quanto que vale a empresa dele, né? Para fins pessoais mesmo, para ele saber quanto que vale, né? Outra coisa, é bom ele saber para verificar qual que é o valor, quanto de valor que ele está adicionando à empresa dele, tá? A empresa dele, será que está crescendo mesmo de verdade em avaliação, tá? Hoje, o cara abre uma lanchonete aí, por exemplo, em Barbacena, ele gasta 50 mil, aí começa a fazer operações, vender lanche e tal, atender bem os clientes, a lanchonete dele começa a ganhar um certo nome na praça, e aí, quanto que vale essa empresa hoje? Entendeu? A gente tem que analisar todo o potencial de geração de caixa da empresa, né? Todo o valor da marca, né? Todas essas circunstâncias, todas as dívidas que a empresa tem ou não, para a gente mensurar quanto que vale essa empresa, tá? Então, o valuation é isso aí, a gente trazer para fins de mercado, para a gente tomar decisão, verificar. Todas essas variáveis que a gente vai estimar, calcular, para a gente conseguir. Você imagina um monte. Interessante eu saber isso. Primeiro, eu posso querer vender minha empresa, certo? Eu posso simplesmente ter um gerente lá na minha empresa, um diretor, e eu vou remunerar ele com base no potencial de valorização da minha empresa. Quanto mais ele valorizar a minha empresa, aí eu dou uma gratificação variável em cima disso. E até por aspectos societários. Às vezes tem um sócio que quer sair da empresa, às vezes um casal que é casado em comunhão universal de bens aí, vai ter uma separação, a esposa tem 50% dos bens do marido e vice-versa, né? Então tem que saber quanto que vale a empresa para fins de avaliação, né? Para fins do divórcio, né? Então essas são algumas áreas que se aplica a avaliação de empresas, beleza? Então, como que é feito o valuation de uma empresa, então? Então, a gente pega as informações passadas, né, com os pressupostos de mercado, fazemos as projeções de lucro, identificamos qual vai ser a necessidade de investimento, capital, né, e o risco, né, qual que é o custo de oportunidade daquele tipo de investimento, beleza? Então, por aqui nós já passamos, então, em auditoria, planejamento e avaliação de empresas, beleza? Vou trocar aqui o slide, vamos passar sobre recuperação de crédito de Simples Nacional. Bom, então, dando continuidade, vou tratar aqui de um tema que é recuperação tributária no Simples Nacional, tá? A principal tipo de recuperação tributária que nós temos no Simples Nacional é recuperação tributária de produtos monofásicos, tá? O que é monofásico? Geralmente, você tem uma indústria que vende para o distribuidor vende para o varejista vai lá e vende para o consumidor. Via de regra, no regime normal, cada etapa há a tributação do produto, beleza? No regime monofásico, o que acontece? O governo concentra toda a tributação em apenas um ente, tá? Em apenas uma dessas etapas. E geralmente ele vai lá na indústria, onde começa a circulação do produto. Por que na indústria? Porque
é quem tem mais potencial de pagamento, né? É uma empresa mais que, via de regra, vai ter mais caixa, e ele pega dali e dali para frente ele fica mais tranquilo com relação à fiscalização, porque ele já garantiu a arrecadação, né, daquele produto, daquele item, lá diretamente na indústria, né? Então, vamos lá. Nesse nosso exemplo aqui, uma indústria, ela vai vender para o distribuidor, ela vai pagar uma alíquota de PIS e COFINS maior do que a alíquota normal, desses tributos, tá? Já para compensar a não tributação nas demais fases da cadeia produtiva. Então, o distribuidor, quando ele vai vender, ele não tem que pagar PIS e COFINS desse produto, tá? Não tem que pagar PIS e COFINS desse produto. Aí ele vende para o varejista, a mesma coisa. Não tem que se falar de tributação de PIS e COFINS num produto que é do regime monofásico, porque a tributação é monofásica, uma fase só, tá? E aí, quando vai vender para a pessoa física, o varejista também não precisa de pagar o PIS e COFINS, né? Então, quais são os principais segmentos que dá para a gente aplicar a recuperação tributária? Farmácias, dá para aplicar muita recuperação tributária, tanto de PIS e COFINS monofásico quanto de ICMS-ST, tá? Loja de cosméticos, autopeças, revendedores de pneu, supermercado, mini mercado, lanchonete, bar e restaurante tem muita recuperação tributária, dá para aplicar, tá? Padarias, empresas que mexem com exportação, todos esses são os principais segmentos que se aplica a recuperação tributária, beleza? Bom, Matheus, mas você está falando de recuperação tributária, o que é isso, né? Bom, olha só, isso aqui é uma apuração de uma guia do Simples, tá? Do DAS. O que acontece? Dentro do Simples, o Simples é o regime unificado de tributação, simplificado, né? Então, dentro de uma única guia, você vai pagar lá COFINS, contribuição social, ICMS, INSS, imposto de renda e PIS. Você está pagando 6 tributos dentro de uma única guia, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, o cara faturou 30 mil reais, se eu for considerar todos os tributos como devido, né, a guia dele seria de R$ 2.535. Só que, vamos supor que essa receita aqui, tá, seja uma farmácia. Então, eu sei que o PIS e o COFINS, ele não tem que pagar, porque é monofásico. Quem pagou foi lá o laboratório que produziu esse medicamento, beleza? Então, quando eu vendo aqui na conta, não há que se falar em nova tributação, senão seria bitributação, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer dentro do Simples Nacional? Eu tenho que excluir o valor do PIS e o valor do COFINS, né? Nesse nosso exemplo aqui, ó, a gente vai tirar 351 com mais 84 aqui do PIS. Ó. Você vai ver que aqui embaixo está monofásico, ou seja, não tem que pagar. E eu teria uma economia aqui, ó, de R$ 435, mais ou menos. Beleza? Isso eu estou falando de um mês, um exemplo bem hipotético de 30 mil reais, gente. Eu vou mostrar no próximo slide aqui, uma recuperação tributária que nós fizemos numa farmácia, que deu 126 mil reais de crédito tributário no valor original, né? Esse valor você pode retroagir os últimos 5 anos, e esse valor vem corrigido pela Selic, né? Hoje a Selic está 2%, mas a períodos anteriores estava 14%, 10%, então dá uma correção bem significativa. Então, essa farmácia conseguiu restituir 151 mil reais, entendeu? Isso, e o melhor, gente, como que é feita essa restituição? Em crédito na conta corrente da empresa. E sabe qual que é o prazo disso? Ah, Matheus, vai demorar demais. Não vai. O prazo máximo é de 60 dias, mas geralmente cai em 30, 40 dias, o dinheiro está na conta da empresa. Tá? Isso aqui é uma baita de uma ferramenta de estratégia para a empresa, ainda mais agora, para quem teve loja fechada, quem está com caixa mais apertado, é uma baita ferramenta de você tentar buscar recursos, dinheiro, né, via impostos que foram pagos em valores majorados, tá? Você pagou a mais que você deveria ter pago, tá? Aí vem alguns mitos, né, da recuperação tributária. Ah, mas se eu pedir recuperação tributária, o fisco vai vir aqui me fiscalizar? Eu já mostrei, igual eu mostrei para vocês no início da nossa palestra, o fisco já te fiscaliza, tá? Em tempo real, beleza? Então, não há que se falar, não precisa de ter medo, porque como é feito o processo de recuperação tributária? Deixa eu pegar aqui um material, só um minuto. Bom, como que é feito esse processo aqui de recuperação tributária? Tá? Esse material depois eu vou deixar disponibilizado aí com o pessoal da Atitude Empresarial. Então, são as etapas. Primeiro, a gente faz uma revisão fiscal, tá? A gente identifica todas as irregularidades que a empresa tem, todos os cadastros de produto. A gente passa para o segundo passo, revisão dos códigos de INCM.
Lembra que eu falei lá atrás que o INCM interfere totalmente na sua tributação? Então, a gente faz a revisão dos códigos de INCM, faz a classificação correta da mercadoria, porque às vezes você está classificando a mercadoria como um determinado tipo de item, sendo que, na verdade, ele é a outra classificação fiscal dele, tá? Logo em seguida, a gente faz a segregação da receita. O que é a segregação da receita? Por exemplo, vamos pegar lá o exemplo da farmácia. Vendeu 100 mil, mas desses 100 mil, 70 mil é com receita oriunda de produto que tem monofásico, né, de produtos monofásicos, então separar isso para tributar sem o PIS e COFINS, e os 30 mil é de produto normal que é devido o PIS e COFINS, tá? Então tem que segregar as receitas. Feito isso, a gente faz as retificações das informações. Então vou retificar todas as declarações que deram origem ao DAS, né, o documento de arrecadação do Simples Nacional, e em seguida a gente solicita a restituição, tá? Essa restituição, de acordo com a Instrução Normativa 1717 da Receita Federal, ela está bem claro lá o seguinte: a gente vai fazer o pedido, é um pedido eletrônico de restituição. O fisco ele já vai cruzar essas informações de acordo com as informações que ele tem na base de dados dele, tá? Se ele aprovar, vai estar lá com um status assim, deferido total. Então, daqui 30 dias, mais ou menos, está na sua conta. Agora, se ele não aprovar, ele não vai vir te fiscalizar, ele só vai colocar lá indeferido e pronto, entendeu? E ele nem te justifica o motivo, beleza? Só voltando aqui na nossa apresentação. Bom, então, passando sobre a recuperação do Simples Nacional, meu escritório, juntamente com o escritório do Daniel, já fizemos várias recuperações de crédito tributário para empresas aí de Barbacena, tá? Depois, quem tiver interessado, entre em contato que a gente explica mais e passa as referências, beleza? Bom, adiantando mais um pouco aqui, não posso deixar de falar sobre os cruzamentos fiscais, até mesmo no imposto de renda, tá? Então, tem muita gente que ainda faz imposto de renda de uma maneira muito relaxada, né, muito tranquila, sem ter a devida atenção, tá? Hoje, como nós já adiantamos, a Receita Federal cruza dados de diversas fontes, tá? Então, ela faz cruzamentos indiretos e diretos. Então, por exemplo, a Receita hoje já sabe quanto que a pessoa que está declarando ali imposto de renda ganhou. Então, eu sou fichado na empresa X e ganhei 100 mil reais durante o ano. Na hora que eu joguei lá no meu programa do imposto de renda, eu vi que deu muito imposto de renda a pagar. Não quero pagar aquilo tudo. Eu vou informar que eu ganhei só 80 mil reais. Não vai dar. Por quê? Com certeza eu vou cair em malha, porque a Receita Federal já recebeu a informação da empresa que eu trabalho, falando o seguinte: Receita, eu paguei para o Matheus 100 mil reais. Se eu, Matheus, chego e falo, Receita, a empresa me pagou só 80 mil reais, na hora vai ter o cruzamento e a sua declaração vai cair em malha, tá? Declaração de gastos médicos, né? Então, antigamente o pessoal utilizava muito dedução de médico para diminuir o valor do imposto de renda. Isso já não pega mais, que tem a DMED. Tem a declaração de operação imobiliária, tá? Isso aqui eu chamo muita atenção, porque tem muita gente comprando e vendendo um imóvel e não oferecendo a tributação. Pode pegar quem comprou e vendeu imóvel recentemente, lá na escritura, lá no final da escritura está escrito assim, foi emitida DOI conforme instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, número tal, tal, tal. Ou seja, na hora que você vendeu ou comprou o imóvel, a Receita Federal, o cartório já informou para a Receita Federal: Receita, o Matheus comprou uma casa de 200 mil do Daniel, tá? A Receita vai querer saber se o Daniel vai tributar e vai querer saber da onde que eu tinha dinheiro para comprar essa casa do Daniel, tá? De imóvel, mesma coisa. Pessoal que tem imóveis alugados, as locadoras informam para o Fisco Federal, para a Receita Federal, quem recebeu e quem pagou o aluguel, né? E sobre a mesma sistemática. Ela vai monitorar se quem está pagando tem rendimento suficiente para pagar e se quem está recebendo está oferecendo a tributação, beleza? Uma obrigação mais recente é a financeira, tá? Que o fisco faz a glosa com toda a sua movimentação financeira e existe um nível, né, de aceitação. Então, por exemplo, o cara ganha 100 mil reais por ano, ele não pode ter movimentado na conta dele 500 mil reais, né? Não faz sentido. Tá? E declarar a DECRED, que é a declaração das operações de cartão de crédito, as próprias operadoras de cartão de crédito informam ao fisco o volume transacionado a partir de 5 mil reais, informa para a Receita Federal. E o pessoal tem achado, né, voltando aqui agora um pouco lá no início da auditoria tributária,
Ah, eu sempre fiz isso, nunca deu nada, né? Olha só esse exemplo que aconteceu com um cliente nosso aqui esse ano, que eu fiz questão de guardar para apresentar. Bom, esse aqui é o informe de rendimento de um cliente que fez imposto de renda aqui com a gente. Observe que ó, o valor do imposto de renda retido na fonte, que está declarado no informe de rendimento, hein? R$ 21.920,99 centavos. O cliente chegou com essa documentação, nós preenchemos o imposto de renda dele e mandamos. E a gente foi identificar depois que esse cliente caiu em malha fina da Receita Federal. E olha aqui, a diferença, olha só. Possível inconsistência entre o imposto de renda retido na fonte do titular. Ó, valor retido pelas fontes pagadoras, R$ 21.920,99, e o valor que foi declarado, R$ 21.921 reais. Ou seja, diferença de 1 centavo a Receita Federal pegou, tá? E tem gente que até hoje insiste em práticas de compra e venda sem nota e está achando que a Receita Federal não está enxergando esse empresário, tá? Então, eu acredito muito que a contabilidade tenha a contribuir com os empresários, tá? Para atuar de uma maneira mais estratégica, auxiliando na formação do preço de venda, tá? Auxiliando na gestão dos custos, auxiliando no planejamento financeiro, todos esses auxílios que com certeza trarão resultados significativos para as empresas, tá? Por fim, para a gente encerrar aqui agora rapidinho, deixa eu só compartilhar com vocês, né? Dentro da linha que hoje tem se falado muito de contabilidade consultiva, tá? O que é isso, gente? É uma contabilidade que o contador não fica só sentado na cadeira dele, não. Que ele vá no cliente, que ele entenda dos problemas do cliente, mais do que entender, apresentar soluções para os seus clientes, tá? E que o cliente também vá no contador, chame o contador vem aqui na minha empresa, vamos conversar, eu quero a sua ajuda, tá? É um profissional de extrema relevância para auxiliar as empresas, tá? Principalmente as micros e pequenas empresas, porque as grandes empresas têm condições de pagar grandes consultorias e ter uma formação mais apurada, mas o pequeno e médio empresário, ele tem que estar muito próximo do contador e vice-versa, o contador também tem que estar muito próximo a ele, né? Então, a metodologia que a gente fala aqui hoje é de contabilidade consultiva, de estar próximo do nosso cliente, de entender as operações dele, os planos dele, entender as deficiências que ele tem e, principalmente, trabalhar para a gente sanar isso, tá? Então, eu não gosto particularmente de chegar para um cliente meu, apresentar uma DRE, um balanço, que ele não vai ter muita expertise em entender. Então, a gente trabalha com dashboards, né? Que, por exemplo, esse aqui que tem, em vez de eu apresentar toda uma DRE lá com 20 linhas, eu apresento isso aqui para ele, ó. Receitas, gastos, o lucro dele, como que vem evoluindo mês a mês, tá? A rentabilidade no mês, a rentabilidade acumulada no ano, qual que é a variação do fluxo de caixa, como está a capacidade de quitar dívidas, qual que é o ciclo financeiro dessa empresa, quanto que ela está precisando de capital de giro, que eu consigo já antever se a empresa vai precisar de pegar empréstimo. Se ela vai precisar de pegar empréstimo com mais antecedência, eu consigo negociar uma taxa melhor agora, tá? Para fins de resultado. Eu consigo ver aqui, ó, como está a margem de contribuição da empresa, como está o lucro líquido da empresa, evolução, né, da receita, dos custos, das despesas. A gente consegue gerar todo esse tipo de informação, que é uma informação, ao meu ver, bem mais estratégica para os empresários, para que ele consiga, né, lidar com todos os problemas, todas as dificuldades da gestão empresarial dele, naturalmente. Beleza? Bom, pessoal, vou parar por aqui para a questão do horário. Estou aberto aí a perguntas. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Beleza, estamos de volta, estamos desde as 18 horas de ontem, passamos uma madrugada compartilhando conhecimento com inúmeros convidados. Queria aqui agradecer mais uma vez a você, ao Daniel, parabenizar todo o trabalho que vocês fazem em diversas empresas, estimular os nossos participantes, os nossos ouvintes, para conhecer um pouquinho mais do trabalho que vocês fazem, que realmente é um trabalho muito diferente, um trabalho personalizado e que faz a diferença nas empresas. E aí não tem distinção entre micro e pequenas empresas.
Com certeza, quando a gente atua com planejamento financeiro, com planejamento tributário, com ações realmente que foquem o entendimento da gestão do negócio como um todo e questões tão complexas, eu acredito que a gente facilita a vida do empreendedor. Beleza, Felipe, é isso mesmo, cara. Estamos aí sempre à disposição para auxiliar os empresários. Agradeço enormemente poder estar participando desse evento de vocês e parabenizo demais vocês por essa verdadeira atitude empresarial, né, de promover essa virada aí, beleza? Sucesso, estou sempre à disposição aí para vocês. Ótimo, Matheus, muito obrigado. Até a próxima. Valeu demais.